quando você falou que a culpa nem sempre é do empreendedor, quando você estava falando sobre... Mas é que a gente começou a falar do Ike e tal, e a gente entrou numa polêmica dessa, porque foi você que falou que em algum momento você estava torcendo pro Ike quando a gente leu o livro? Cara, não, mas calma. É que assim, o Já livro... jogando a merda. Não. É que o livro humaniza o Ike, né? Ele conta a história dele ali e ele conta muito a história do que movia o Ike, né? Que segundo o próprio Ike, era fazer coisas grandes, ajudar o Brasil, Eu só etc. levantei... Em alguns momentos, só que até a Malu achou engraçado, né? Eu O Gaspar é autora do livro. Eu só levantei essa polêmica para ouvir de vocês. No caso aí do Ike, a culpa foi do Ike ou a culpa foi do Ike foi uma vítima do mercado? Não, acho que ele acreditava naquilo que ele fez, né? Igual o gestor pode ter comprado lá no Low, bem grande, com o dinheiro dele também, a gente, beleza, o cara acreditou naquilo. Comprar com o dinheiro dos outros é sempre fácil, né? No caso do Ike foi mais com o dinheiro dos outros que dele, mas assim, ele também teve uma perda relevante. Então, assim, de certa forma, ele é culpado de ter acreditado nas próprias mentiras, mas... Essa frase ficou engraçada. Eu tenho, assim, o Ike, especificamente, né, esse foi um caso que eu acompanhei muito, muito de perto, assim, era um setor que eu cobria, como o Felipe falou, meu pai trabalhou a vida inteira na Petrobras, eu acompanho o setor de petróleo desde a época que eu não acompanhava, né, que eu acompanhava passivamente, assim, as coisas aconteciam lá em casa, eu estava escutando e tal, ele sempre foi um aficionado no que ele fazia, então era um negócio que realmente eu acompanhei, vivi isso durante muito tempo. Ele não era de IP especificamente, ele é do setor da parte de distribuição e logística. Mas essa história do Ike, eu me envolvi muito desde o IPO. Assim, a gente tinha uma visão bastante negativa do processo inteiro. Assim, o único analista que não deu buy na OGX. Não, acho que eu não fui o único, não. Assim, o livro conta alguns. Tinha mais alguns, o Frank Magan, né? Não, mas... É que o Frank era sell side, né? Você já estava em gestora. Não, eu estava na Arx na época do IPO. Realmente, e eu acho que o principal ali que me trazia uma visão mais negativa é que a empresa toda foi estruturada e o pessoal conta, a Malu conta no livro, o Thiago dá um destaque legal no filme para isso também, que eles montaram a empresa inteira para participar no pré-sal. Uhum. Então, o negócio inteiro foi construído, e isso é a OGX, né? Por isso que eu estava falando. Eles, antes disso, tinham feito MMX, né? Ele já tinha feito outros investimentos que eu nem acho que a culpa de ter dado tão errado foi tão depositada nele como foi na OGX. Na OGX, eu acho que ele tem um componente de culpa em tudo que aconteceu bastante maior. Nas outras, você tinha um cara que era especialista em commodities, ou filho de um especialista em commodities, né, no início da carreira, e que parecia conhecer os ativos no Brasil e que os investidores estavam loucos para estar investido nisso, num potencial de crescimento de mineração, de petróleo, de logística. Então, ele era a pessoa certa na hora certa para uma fome por commodities que existia no mundo inteiro. Na OGX, tinha um caso muito específico, porque ele trouxe um diretor de engenharia de exploração e produção da Petrobras, que conhecia os ativos do pré-sal como ninguém, que tinham sido descobertos na Petrobras e que a ANP ia fazer o leilão, que a Petrobras ia participar e que ele tinha montado uma estrutura para bidar acima da Petrobras e levar aqueles ativos. Só que aí o governo tirou aqueles ativos do leilão. Então acabou a tese de investimento, sabe? Não é um negócio assim, a gente montou uma coisa muito bacana que, levantou $1 bilhão de dólares na época para poder fazer o primeiro capex no leilão. Aí o que você faz nessa hora? Cara, desculpa foi engano, né? Desculpa foi engano, devolve o dinheiro pro investidor e volta para casa. Só que nessa hora, o governo tirou o leilão e falou, não, a gente vai leiloar o resto. O que tem no resto? Alguém sabe o que tem no resto? Aquela que você roda na mesa, assim, alguém sabe... Não sei direito, mas vamos lá, né? E aí ele sai pagando, assim, os bids não tinham segunda oferta, assim. Ele pagava um preço maluco e ele não podia levar barato, porque se ele levasse barato, parecia que o negócio não valia nada. Então, aí você vai construindo um castelo de carta que é um negócio alucinado. Então, esse negócio já começa com um vício de nascimento, assim, muito complicado. E a partir dali ele vai se enrolando e acho sem que vai... spoiler, né? Senão ninguém vai querer ver o filme, né? Você já vai... O melhor é isso, né? Que assim, é uma história real, né? Eu não tô contando como é que termina uma história, né? É uma história real, ela já acabou, a empresa já quebrou e tal. Então, mas eu acho que diferente
da dinâmica dos IPOs recentes, ou de grande parte deles, né? Você fala, pô, todas essas empresas recentes que construíram os seus negócios, seja com empresa de pagamentos que vai fazer crédito para pequena e média empresa, seja uma empresa de cashback que vai crescer em conta digital, seja uma empresa que é um brechó online, seja... Assim, todos esses negócios, o empreendedor acreditava muito no que estava fazendo, estava lá engajado fazendo seu trabalhinho, quando de repente o banqueiro bate na porta dele, né, e fala, cara, que tal a gente fazer o IPO desse negócio? Pô, tem um cara... Né, normalmente ele acontece dessa forma, né? Tem um cara lá fora que faz o que você faz e a empresa dele vale 50 bilhões de dólares. A tua tá começando, mas você vai ser essa empresa daqui a não sei quantos anos. O que você acha que você pode ser daqui? E aí, né, traça aquelas linhas, o gráfico que, né, você está crescendo 2 vezes por ano, e se a gente continuar crescendo 2 vezes por ano até o infinito, por 15 anos, né? O negócio vai virar um negócio alucinado. Porque no final, assim, o que a gente faz, né, de escolher empresas para investir, ele tem um nível de incerteza muito grande, assim. É um pouco de arte ali, de você confiar num grupo de pessoas. Quando você vai para tecnologia, o bem não é tangível, né? Não é um negócio assim, uma planta, eu vou lá visitar, essa aqui tem uma tecnologia melhor que a outra. Até a análise fica mais difícil, você tem que acreditar naquele grupo de pessoas. E tem dezenas de exemplos de empresas que iam fazer A e fizeram B e foram excelentes e depois fizeram C, D, né? A Amazon, né? A Amazon, Google, assim, todas são empresas que expandiram muito. Só que não dá para, em agregado, todas fazerem isso, assim. Então, quando em agregado todos estão precificando isso, você tem que coçar a cabeça ali e evitar, né? Mas, assim, que na vida a gente vai cair em 10 armadilhas, porque nada é preto no branco, assim, não é uma coisa fácil. E tem um pouco dessa dinâmica que eu tinha comentado, né? O juro baixo sustenta essa tomada de risco. O pessoal né? dá mais benefício para a dúvida. Né? Porque assim, não é dizer que brechó online foi negociar num preço muito caro. Relógio foi negociar num preço caro, né? Carro usado foi negociar num preço caro. NFT foi negociar num preço caro. Assim, quase qualquer coisa que tinha essa percepção de escassez foi negociar num preço maluco. Maluco, assim, sobrou dinheiro de um jeito muito doido durante esse período recente. Né, você vinha num ambiente de abundância de liquidez e depois da crise os governos jogaram dinheiro, né, o helicopter money lá, jogaram dinheiro numa intensidade e ainda teve restrição de oferta, né, porque como as pessoas estavam em casa não dava para produzir, que as coisas realmente passaram a ter essa sensação de escassez que foi se comunicando em vários vasos, assim. Então, eram ativos completamente diferentes que foram negociar com preço muito, muito alto. Foi um ambiente bem doido, assim. Mas eu acho que quem usou a matemática de maneira muito relevante, como o Felipe estava falando, né, que fazia as contas e tolerou, porque aí tem que tolerar mesmo, cara, o medo de ficar de fora, né, que é o fear of missing out lá. Que é isso, cara, assim... mas quem tinha a Shopify nos Estados Unidos, ou a Peloton, multiplicou o dinheiro por 5 em não sei quanto tempo, porque as ações subiam, assim, na velocidade. A gente vê pessoa física falando de Bitcoin, né? É a mesma coisa, assim, no final é um negócio parecido. E você senta no bar e conversa com as pessoas e diz que não tem... Cara, as pessoas te olham com a cara de desprezo, assim. Mas como assim? E isso acontece entre os gestores também, entendeu? Fala assim, caramba, mas você não tem a empresa de tecnologia. Cara, o Valdir, meu sócio, costuma falar assim, Felipe, a gente é bom de não perder dinheiro, né? Quando a gente aprender a ganhar, vai ficar bom, né? Vai ficar legal. Mas isso aí das pessoas olharem torto, eu sempre conto eu tenho um irmão que é médico, e nas primeiras reuniões, quando meu irmão fazia festa, aniversário, eu ia lá, os médicos vinham falar comigo para pedir recomendação de investimento. Isso aí era no começo. Quando as cripto começaram a bombar, eles vinham para me convencer, para com esse negócio de ações, cara, não tá dando nada, a minha carteira 100% cripto, você vai ser muito mais feliz. Então, deve estar fazendo muito mais plantão hoje em dia. Tá. Deve estar trabalhando agora. Pior é que então.